Amigos, bienvenidos a esta otra ponencia Bem-vindos, del décimo amigos, Simposio Internacional à del Centro nova Mundial de Estudios Humanistas, palestra do 10º Simpósio llamado Utopías en dos Marcha. Estudos Centro Humanistas. Mundial de Estudios Humanistas es quien ha convocado a 4 jornadas muy Dias intensas em con más de andamento, 120 Centro ponencias y Mundial de actividades Estudos varias. Humanistas, Hemos com tenido una quatro enorme jornadas participación y muito intensas, repercusión com mais de tanto aquí 120 mismo como en las palestras. redes. Así que los organizadores Temos y uma todos participação quienes quieren que enorme, salga uma esto grande cumplido están repercussão nas muy redes contentos também. y agradecidos por tanto apoyo y tanto ánimo y Então, tanta todos os participación. organizadores estão muito contentes, En este também momento muito vamos a gratos proceder por con la tanto última apoio ponencia y cerrando la e por jornada. toda essa participação. Nos va a hablar desde Inglaterra Vamos Antonio começar agora Carvalho com a última palestra, con su encerrando ponencia a Nuestra jornada. Utopía Ele vai en falar Marcha, da el Inglaterra, onde proyecto humanizador. Antônio Lo va a presentar la doctora palestra Nossa Araníbar Utopia desde em Mendoza. Andamento, Adelante. projeto humanizador. Quem vai nos apresentar, Antonio ele Carvalho, é a doutora Ara, que está em long-term Mendonça. organizer of the current of thought known as Universalist Humanism. Born in Santiago, Chile, read law from 1968 to 64 to 68, Eu em when he Santiago, joined the nascent movement founded by Silo in Argentina in e de 1969, 64 helped building the base of this current of thought ele in se Chile, uniu ao, Peru, ao and grupo das Venezuela. ideias Lived in Colombo from 1979 to 1984 ele as participou organizer of the Community for Human de vários Development. Thereafter, grupos, he continued the work with groups in Sydney foi o before organizador moving da to London, comunidade. UK, where he has resided Depois ele since. se mudou a Secretary General of Londres, the Humanist International during the decade of the onde 90s, mora supported desde the então. formation of this Foi o current in secretário Russia in the post-perestroika a period, partir de uma in close internacional. partnership with the Russian Academy of Science. Também trabalhou na Presently, Rússia, Antonio collaborates with e é Presenza próxima com a International Academia News Agency, the Científica. Third World March Atualmente, for Peace, ele colabora com Non-Violence, and a the Agência World Internacional de Hall União of Presidente Universalist Humanism. Father of 4 children, resides in London, United Kingdom. e também para o universalista. Welcome, Antonio. Ele mora em Londres e é pai de 4 filhos. Thank you very much, Bem-vindo, Julieta, for Antônio. your presentation. And dear friends of the Center for Human Studies of the Obrigada, Americas, Julieta, pela CHEA, apresentação and WCHS, World Center dos of Human Studies, for Centro de inviting me to Estudos das contribute to this Américas 10th International e Symposium, do Centro de Utopias Estudos en Humanistas Marcha, por me Utopies in convidarem Motion, para participar neste Path to the 10º Simpósio Universal Human Internacional Nation, Utopias em sponsored by the Movimento, National University of Cuyo, UNCUYO, and the Caminho Faculty para of a Exact and Natural Universal, Sciences, patrocinado pela ESTEM, Universidade Nacional de and to the Cuyo, members of the UIC organizing e a committee, Faculdade de Daniel Ciências César Exatas e Roaldo, Naturais, FC. Nadia Magali Roaldo, Também aos and the membros science e committee, organizador Dr. Daniel Jacobo Rubal, Alume, Engineer Carlos Magali Guajardo, Roberto, and e a Dr. comissão Lucas científica, Hinojosa. Dr. Jacobo Alou, engenheiro Carlos Guajardo e ao Dr. Lucas Hinojosa. The beginning, 56 years ago, on the 4th of May 1969, O in começo this same place, foi the 56 anos utopia atrás, of the no dia universal 4 de human maio de nation was 69, set in motion nesse mesmo by lugar, Mario Luis Rodriguez a Cobos utopia da Silo, nação founder of universal Universalist foi posta Humanism, em with a prática por speech Mário known as The Luiz Healing Rodrigues of Cobos Suffering, Silo, which you can find fundador in do movimento humanista, um discurso www.silo.net. conhecido como a cura do That sofrimento, experience que você pode inspired my encontrar na life página and that of hundreds of www.silo.net. others who had the Essa privilege of being experiência present inspirou minha then vida and e a have de dedicated their centenas lives to the de outros que dissemination of tiveram these ideas o across the world. privilégio de estar presentes There and e then, dedicaram the utopia of vidas humanizing the a earth towards a disseminar suas ideias universal pelo human mundo. nation was born. We all know a Então, utopia nasceu a stop mid utopia de such uma vida when à it terra, materializes. uma nação But before universal. materializing in the physical Nós world, sabemos in the que a social world, utopia a deixa de utopia existir must quando se materializa, materialize mas in our antes thoughts, disso, in antes de our se feelings, materializar no and mundo in our actions. social, uma Then utopia gradually it deve starts se to materializar become em nossos contagious, pensamentos, to nossos communicate to sentimentos others. e em nossas Then a small molecule is born. ações. Ela Then many começa a se others. A tornar social contagiosa, tissue a se starts to comunicar grow. com outros.
átomos. When it Então, reaches a nasce certain uma mass, molécula, the whole social muitas body, outras. its organs E and o tecido expressions social change, começa a crescer. sort of Quando ela following the patterns na massa, of todo o creation corpo at all levels. social, seus órgãos e expressões mudam. In the system of De thought certa of forma, universalist os humanism, padrões da it is criação em todos understood os that níveis. nothing exists in No isolation in sistema the de universe, pensamento, but in dynamic pensamento, relationship with other beings entende que within nada conditioning existe de ambient. forma isolada no universo, Everything is in mas perpetual motion, com outros in seres continuous dentro de ambientes transformation. funcionais. The universe is still under Tudo está em creation. movimento After the perpétuo, Big Bang, about transformação contínua. 13.8 O universo ainda billion está years em ago, criação. life is energy. O Big Bang, Energy is há never cerca de still, 13 but in perpetual transformation bilhões and de motion. anos. A vida é Each energia. one of us A is a energia nunca conglomerate está of energy, parada, mas em with perpétua different levels of transformação. vibration. Cada um Energy never disappears, it conglomerado de transforms. energia Life is com permanently diferentes níveis de evolving. vida. Our A present world energia and nunca ourselves as desaparece, ela individuals se are transforma. also in A permanent vida está em change, and we evolução. can give direction to Nosso that mundo é change in the nós progressive and também estamos em evolutive direction. e podemos direcionar essa Philo mudança did not teach de us about progressiva universal laws e of the evolutiva. mountain, but some of these ideas did Ele não circulate at the ensinou time sobre as leis in universais small da writings montanha. among the initial groups of followers, Algumas dessas both in ideias Argentina and circularam Chile, nessa época em pequenos igniting faith, energy, e os joy for grupos life, and iniciais tireless dos action. seguidores da Argentina e no Chile, Philo spoke in the acendendo mountain a energia da about fé, the a energia de existential viver experience of e human a ação suffering, incansável. a masterclass Ele falou about na the origin of montanha suffering sobre a in human mind experiência existencial and do its sofrimento, expression as violence, uma obra in its magistral behavior both sobre a personal and origem do social. sofrimento He humana did not just e sua describe this expressão como solipsism, but also seu the way of comportamento, escaping tanto from it, pessoal overcoming suffering quanto in social. ourselves Ele and in não society defendeu around apenas us. o solipsismo, He foi a explained maneira de that escapar this dele, can be done superando simultaneously o within sofrimento em ourselves nós and mesmos helping others e na to do the sociedade same, ao redor. by sharing the Ele experience of explicou hope, que isso pode of ser joy, feito and the possibility simultâneo of dentro de transformation. nós e ajudando Since os then, outros a fazerem o mesmo, we intentionally compartilhando brought a these experiência de teachings all over the esperança, world, alegria e and possibilidade in de the coming years transformação. began to see seeds Intencionalmente, germinating in the hearts and esses minds ensinamentos of em todo thousands of o mundo, people in all usando regions assim, of the world. começando a ver sementes Philo germinando nos continued corações teaching e and mentes de writing milhares de non-stop pessoas em todo o until he mundo. left this life in Silo 2010. continua ensinando He e created a escrevendo sem body of parar doctrine até translated today to many partiu languages em 2010. and growing further Ele into criou the um grasp corpo de of more doutrinas people que até every hoje é day. traduzido para muitas In a nutshell, línguas e it is a cada philosophy of vez life mais ao based alcance on de our mais own gente. human experience Em that opens the way to É uma self-transformation, filosofia de vida expanding our level of baseada na nossa consciousness própria to higher vida, understanding and action, que abre our caminho level of behavior to non-violence, expandindo o nível compassion de and consciência solidarity para uma towards compreensão fellow human beings, elevada encapsulated in the golden de rule nosso comportamento of treating para others Deus, as we like to be treated. compaixão, a solidariedade This das doctrine pessoas, equips us unido na to regra face de the fact that de tratar os outros the como Western gostamos. civilization is in profound crisis. A doutrina nos Due to prepara its para political position and having que a been the civilização most powerful for the last está em 5 uma crise centuries, profunda its devido à influence sua reaching all e por regions isso a today mais is poderosa no pushing its crisis. The sua Western influência em civilization todas as regiões. is pushing its crisis into Hoje, the em rest of the world. crise, In a highly resto interconnected and interdependent world, we are all do affected mundo, by this crisis. Its totalmente pretended afetado, values tem have turned todos os obsolete, povos afetados por its esta contradictions becoming obvious seus to all. pretextos e valores The se cult of tornaram violence, obsoletos, power, and money concentrated in the suas hands of few, tradições se while tornaram preaching equality and democracy, todos, has reached a point of ao exhaustion. fim concentrados Their political and financial enquanto institutions que o governo are tem worn out igualdade, without a democracia e chance of suas renewal. Anti-values instituições rampant, políticas wars growing artificially sem with no chance de intention of resolution. It antivalores is obviously the end of an era, and the world must move artificial sem decisively intenção. to another civilizational paradigm. Obviamente, o In our view, deve universalist caminhar humanism as decisivamente humanizing force. para paradigma Philo formulates it as nossa visão humanizing the earth by moving o towards the humanismo universal universal. human nation, spread throughout the Ele world and formou sharing talent, resources, knowledge, a Terra, caminho non-violence, em direção à cultures, humana races, feelings of solidarity, espalhada faith, pelo and mundo, compassion.
compartilhando The utopia is not in the conhecimento, formulation, violência, because this culturas, is the raças. essence of the humane. The utopia lies in the inertia and deficiencies of functioning of Ela the é a human essência, psyche, its increasing difficulty of adaptation inércia, to new conditions. funcionamento da The obstacle is not nature, as its essência resources de are se adaptar a abundant, novas condições. and we have technology advancing at an O exponential obstáculo não é rate. If we wish os to recursos protect it, regenerate it, and make it even more de uma productive, exponência the obstacle lies in the resistance proteger, to change torná-la ainda imposed mais by our living habits, the greed and obstáculo indifference of reside na governments and corporations. impostos Neither nossos are atos, communications an impediment, a since we diferença dos have the governos e best in empresas. human history, reaching As every corner of informações the de world comunicação in real time. de meio. The Uso problem que lies with the human being, its archaic behavior, a todos os its cantos do mundo habits and resistance to change. lembram In a life trapped nos by an comportamentos, inexorable structure of hábitos e contradiction, resistência fear, suffering, e and violence that perpetuates itself inexorável and de contaminates corrupção, the world sobre around. violência que se The problem is how to break that chain of que conta determination, no mundo ao redor. affecting the present and obviously the future. I would like to quote Definir, Silo in his talk, afeta Humanism and the Crisis obviamente of o futuro. Civilization, at the Academy of Sciences in Moscow in June Palestra 18, da 1992. civilização Silo foi said, na as you know, escola we are talking about de the vital 92. situation of crisis in which Ele we are immersed today, and fala consequently, about a moment of rupture in the que nos beliefs, encontramos hoje, cultural assumptions that formed consequentemente, us. To characterize the de crisis from that viewpoint, we might attend culturais to que nos 4 formaram phenomena that para directly impact us. sobre 1. nos Driven by the technological revolution, nos impactam diretamente. the world is changing rapidly, causing changes A that clash revolução tecnológica, with the established structures dando and rapidamente habits of life as mudanças, of both societies and chocam com a individuals. cultura e 2. hábitos de The vida mismatch between específicos, the tanto speed das of sociedades quanto technological dos acceleration indivíduos, and the relative slowness of como social adaptation to change a velocidade da aceleração that is generating progressive e a crisis in every da field, and social, a there is mudança, no reason to suppose that this process will stop. todos os Indeed, quite the contrary, in- it will tend to razão increase. para que o processo vai 3. parar. Muito pelo The unexpectedness of events se ficar. prevents us foreseeing 3. what direction those events, the people Idade around dos us, and in dos- particular our own lives, will take. quais rumos It is not, as however, pessoas vão change itself that concerns us partilhar nossas próprias vidas, so much as the increasing não é a unpredictability of mudança em that change. si que nos preocupa, For a many of the things we once thought possibilidade and dessa believed mudança. are no longer useful, E but muitas neither are the coisas em solutions que inside acredito from são society, mais úteis, institutions, or individuals, são as all soluções of que whom are suffering the same difficulty. And while we soluções need ou dos signposts indivíduos, and references, our traditional dificuldades. preferences are proving Ora, a to gente be obsolete de and sinalização, asphyxiated. nossas This referências was tradicionais expressed 33 years ago. obsoletas Today, e assim, science recreates and isso empowers itself at há fast pace. 33 anos. Now, with artificial intelligence, Em which accelerates its qualitative and um ritmo quantitative process, technology, and the natural inteligência sciences, like physics, chemistry, and mathematics, qualitativa, are beginning to have an almost a independent impact tecnologia e a on the human física evolutionary process são and science in quase general. bem The hypotheses of sciences are evaluated as no, soon as they are formulated na by ciência em geral. researchers and investigators, and recommendations, objections, and Assim que são briefs formuladas are automatically reformulated, incorporating masses of information recomendações which could only be evaluated over físicos, long são periods of time until recently. In the operations of its own consciousness, the human being, avaliadas ao longo though, de um período does not muito longo have the ability to quickly detach na from prejudices and própria fears, given the tacit or imaginary imposition from their own academic, para social, rapidamente family group circles,
and other affiliations that give them Fácil identity and imaginar stability, os sense acadêmicos of belonging, e individuality. In other words, outras from their own afiliações que mental lhe landscape, idade, their own past. That mental landscape defined as em formational outras palavras, landscape in a Silo's própria paisagem psychology works. Through this mental invisible landscape, Imagem every new perception filter como paisagem being formacional modified by the prism de of si, our memory. Intriguing através but fascinating phenomena, the incrível que constant cada repetition ação se of filtra mental habits that impede us seeing the mesma new as new and therefore to adapt. Individualism, the cult of the intriga individual as que são a separate from repetição the social whole, constante faz que nos from the work team, from the faculty in the broadest sense. o individualismo, o culto Individualism associated with success, the lack of de trabalho, solidarity towards others, de sua fierce competition for success and money. o That prevalence over the group has become a mental illness of Western civilization, its nemesis. It is a society of rivals, from se tornou uma elementary doença education, mental da primary civilização. school, and university. The other is a potential enemy who sooner or later will fight against you to obtain your position, your power, your money. These anti-values are educated in the family and from the first Vai years lutar of formal school. contra sua Private education is a privilege valor because of its na prohibitive família cost e desde a for most families. escola. Then, from these A bastions of privilege and é exceptionalism, privilégio they develop custo the proibitivo. ideologies that condition the mentality of children Bastiões as de a landscape of formation, ele se the desenha typical order of the oligarchies, ideologia, the elitism, a mentalidade control liberal democracies without típica exception. das oligarquias, Individualism leads to as fear the other, democracias to try to neutralize him sem or her, exceção. weaken him or her, make them depend on your A power and tentar domination, and eventually defeat them. So in business, in sports, in the couple, family, and social relationships, finalmente derrotá-lo. at work, in science and Yeah. technology, and of course, and absolutely in As power and relações influence over money and nation states. nas Of course, also in the tecnologia geopolitical level, in the também relationship e na between influência do behavioral inertias Estado, represent an sem falar que and a loss no of político e na capacity for relação adaptation, for the construction of synergies, de especially at the level of nation obstáculo states, always in struggle, de always adaptação looking at each other with suspicion e and especialmente consequently fear. estados This distracts attention, energy, and resources from the major com common issues of our desconfiança, time: the environment, violence, poverty, insecurity, human rights, and the das well-being of all. é We ought to ciência, produce a mental pobreza, change, a change in segurança, os the direitos psychological humanos, culture towards a Os- culture of peace, solidarity, equity, e the well-being of all, not just a few. lógica Philo's philosophy, Como universalist de humanism, paz, de returns solidariedade to e each one equidade, of o us bem-estar, the responsibility for change a as filosofia individuals and by influencing society around us, de nós not governments, pela corporations, armies, or supernatural forces. ao influenciar They are the right ao nosso of utopia, poder, with simple, profound, and exércitos, universal message. Responsibility surge assim is returned to the individual in the deep sense, a profunda different way of being in the world, verdade conscious life. vida no The sentido challenge of awakening the mental level of estar no mundo, self-awareness, overcoming vida consciente, violence in oneself and in society around us, treating o others nível mental, as you want to be treated, the theory of action, superando a violência work with em our inner force, and e na attentional development, trate os outros como reconciliation with ourselves and others, a are some of the development trabalho com nossa and self-improvement works ação, proposed by Silo. conciliação Abundant literature of dos outros, Silo's doctrine you can os find trabalhos in several languages de free of autoaperfeiçoamento, charge at www.silo.net. muito Today's sobre a world is doutrina changing at a fast pace. gratuita Its general em orientation, US .net. Wild West O mundo hegemonism, is being rejected by tem de most sua countries, orientação geral. jointly the largest populations and economies in terms of GDP. A Este new branco sensibility is developing.
China, India, the rest of maiores em Asia, termos de Middle East, Africa, and Latin America. em termos de A new PIB. social and political sensibility is emerging and Sim. strengthening in appropriate China, na institutions. This is expressed in consensus associations in social movements África, between states and regional. SCO, Shanghai se Cooperation fortalecendo Organization, ligadas partnerships in South and Central America, CELAC, em in Africa, the African Union, in the Middle East and Central Asia, in Southeast Asia, in BRICS, partners and candidates, up to more than América 80% of the world population and Latina. growing. They aspire to a new multipolar world order, a onde mais redefinition and modernization of the 50% da United Nations, including the aspiram reform a of the Security Council, where a few countries not representative of definição today's world arbitrarily impose forma the do vetoes cultural by immobilizing the resolutions of the organization, que among others, the resolution of the conflict between Israel and Palestine, necessariamente seus vetos, recognizing both states and the territorial limits of 1967. entre outros, A new world order is underway, tem a committing to the Israel care e of the Palestina, environment reconhecida according to the international agreement, em 1960, affirming the role of the International Court of Justice and que protecting se it from compromete coercion by third states. A just de acordo com international os order requires fair order within nation states. Corte Internacional Citizens know and feel that their rights are legally protected at the Estados, international and regional level. They will not hesitate Estados e to nações, elect governments committed se to the international sentem que order within the state. são All this is achievable, and we are not too far from achieving it at a eleger global level governos. if we persevere in the defense of human rights in our immediate environment. Tudo isso Communication between populations for tourism, global, se perseverarmos na work, defesa sports, studies, employment, imediata, culture, etc., a is comunicação increasing every entre day nações and at a greater speed and in growing volume. ordem These human exchanges, aumenta no doubt, have positive effects e com o volume cultural exchanges and better understanding das of other humanas cultures, habits, afeta aesthetic conceptions, positivamente fashion, languages, e a all melhor compreensão facilitated das by culturas, advances in communication hábitos, technology, covering other geographical spaces in real time. dado pelos avanços nas And what about the people? tecnologias de outros espaços geográficos. Within the system of beliefs, E agora, values, as mentalities, pessoas, ideologies prevalent in the cultural substrata o of the White sistema West, the West, de mentalidade national geopolitical jargon, the common no people substrato without cultural money do Ocidente, and without power, voters, consumers, O- taxpayers, the da workforce, moda. the people, As pessoas and all com other derogatory dinheiro, terms ter, are worthless. But contra they are the force, social trabalho energy, that the e system todos seeks esses to outros, exploit and manipulate, tudo, since it is mas perfectly ela known by the elite that without that energy, nothing can be done. Power and money, pois elite, who reinforce and protect essa each energia other, nática are strong only if they manage to manipulate, tem persuade, divide, que se and use the people. To do this, they use the forte, media irem that endlessly persuadir, disinforming, dividir e disseminating false narratives, para isso os interpretations of reality, omissions, lies, or distortions of events investimentos to persuade, confuse, divide the population to support their positions. contam They are always summoning people, trying to channel their confundir e energy dividir a into their own população, design and interests, to sell their product, to gain in influence, money, and power. analisar sua energia, These are the deities Os interesses. worshipped in this historical cycle of poder, decline. These are the poder, deities, the religiosity, the Para historical neste myths ciclo of our histórico. times. People are talked about, Essas são but they are despised, a religião, stripping them o mito of their histórico, humanity, their intentions, todas their mencionadas, essential needs, and their freedom. desprezadas, The ideology of the system is oppressive, mas de despite necessidades its mask of essenciais freedom, e de exactly the opposite of freedom. ideologia dos That the humanists call violence. apesar de The verdade, most hidden secret is verdade. human energy A in the isso, world. nós Like any organism, vamos without violência energy, die. The best capital escondido available is the human do being, mundo, conscious, como intelligent, qualquer organismo, creative, and industrial.
There is nothing capital that is not é o created and used by inteligente, human criativo. beings. When populations Não há are nada educated que and seja the basic criado, needs are satisfied, usado pelos they seres humanos, in turn create the wealth of ações, state as producers and consumers necessidades, in a virtuous cycle of development. depois criam a riqueza The myth of capital as the como only or main conditioning factor for economic virtuoso growth is a big lie. It is a human being with its talent, work, condicionamento intentionality who é uma creates, grande mentira. transforms, and develops the natural world. When the Republic of China was established in 1948 under the political Forma leadership e of the desenvolve Communist Party, it did not possess any capital, but the labor effort of its own people. A millenary culture, tinha nenhum disciplined and laborious, with a social supportive do net. seu próprio povo. No Western state supported China with Disciplina. capital, credit, or technology. Tinha senso de apoio, China built its first dam to generate criou electricity by hand. o crédito, Today, they are the na first economy in the world gerar with the eletricidade most advanced manual technology. How do do mundo, com a believers in tecnologia, financial capital, banking, and com os money adeptos do capital explain it? financeiro, Well, they prefer not to, because explaining it would lead them to abjure the beliefs eles and to preferem recognize the fallacies of their ideology. faria When the system of anti-values of the West is exhausted by the dessas simple ideologias. abandonment of the support of the people, it will be left Tem aside, sido and the search for new principles and values will become a apoio popular. priority. That moment Se deixa seems to be looming closely every day. More os indicators in princípios that direction become da visible. The centrality of the human movimento being and its fundamental rights and needs must be addressed. The recognition of violence and the need to overcome it, manda identifying seus its direitos, roots and transforming them, waking up to the real meaning in o life, reconhecimento urgent. The theme of human freedom, it is not proposed nor Só understood. It is not a despertar priority either for today, isso, culture, é um tema or the future by the majority of the state. aprendido também. Violence is an expression of Prioridade the lack of freedom and the contradiction within which it is experienced at a deep level in each one of violência us. Is the expression of the lack of freedom. é viver The real em nível possibility of profundo, modifying it and the transformation of the real human de being. modificá-la. To that aim, we have expanded and deepened the World Vimos e Forum aprofundamos of Universalist já Humanism, founded in Moscow in 1993 as a joint initiative by the Russian universalismo Academy of Science and the Humanist International. em Moscou, After abandoning the rule of the Communist Party como of a the USSR and Academia declaring Russa instead an association of independent states, Mikhail de Gorbachev regime and Perestroika became the hotspot of the world. uma We humanists went there to study the process, get acquainted with the Perestroika troika se phenomenon, tornar and perhaps, and why not, share the nós principles and values of Universalist Humanism. humanistas A fructiferous relationship developed thereafter. Members of the Academy of que não Sciences compartilhar os founded the Humanist Club of Moscow, suggested to organize a Humanist Forum in Moscow in 1993, princípios de inviting Silo as key speaker. Later, the Academy bestowed on de Silo Moscou an honoris causa doctorate no and Fórum recognition for his contributions to peace, non-violence, psychology, and human sciences. Since then, humanist forums have taken Causa, place in many countries, in all contribuições à continents, paz, a with the participation of thousands of people. Now that the global fóruns culture humanistas, has reached a point of crisis vários, of such em intensity, vários, com todos os and humanity seems to have lost its north, we have felt, as a matter of lotes de urgency, the need to establish the Forum of Universalist Humanism as permanent with the predominantly virtual format. estabelecer The o forum, based on the work of thematic tables, is open to everyone, formato with principal the sole limitations to participate of those supporting discrimination or temática violence of any form. Other than da that, it's open to all. A secretariat coordinates the é flows of information nação amongst thematic de tables violência, fora and the general calendars of activity. New tables de can be established according amigos, to the interest of participants, who set calendários up gerais de their own procedures, frequency of meetings, languages, and topics of study. The first open assembly took place on January procedimentos, 25th, reuniões, 2025, and the second open
assembly on Foi April aberta the 5th. em 1º de Both 2005 well attended, e a included segunda, participants from 48 countries from the de abril Americas, de 2020. Europe, Africa, and Asia. At the moment, there are 15 thematic tables in Não participam operation, ranging from países such da as América education, health, peace and disarmament, colonialism, human rights, em funcionamento gender violence, em humanism in different cultures, social parlamento, ecology and climate change, direito, revolutions and psychosocial phenomena, universal basic income econômico, and the economy, sports and arts Re- for peace and non-violence, population renda básica displacement linked to wars and armed conflict, e artes proposals for a global system change, peace in nacionais history ligadas and history of peace. We believe that para a Humanist mudança Forum can become an active contributor to the change of história e mentality história. that the complex present world demands. Common people must have a say and become able to actively study Realidade and complexa achieve constructive conclusions exige in regard to the fundamental problems of our time, Bom, creating estudar awareness based in the experience and views of the common construtivas citizen, sharing problemas views and atuais. approaches and learning from one Devem another. This empowering ensinar bottom-up education approach, free of charge for de all, abordar can have important and transformational effects for an in-depth educacional understanding of the new world and culture, gratuito where we pode human ser beings must be the central value and concern, para setting thus the basis compreensão. of a new civilization, the universal human Temos que ser são race. centrais Many thanks. assim nova civilização, a nação humana. Muito obrigada a todos. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Thank you, Antonio. Gracias. Excelente, Antonio, Obrigada, muy bueno. Antônio. Excelente. Bien, ¿y ahora cómo hacemos con Excelente, si Antônio. hay preguntas, si hay respuestas? Vejamos se há perguntas Ahí agora. Fulvio De Vita levantó la mano, la bajó. Gracias, Antonio. Bien, los intérpretes pueden intercambiar idioma hablando hacia el inglés. Bueno, Antonio entiende inglés, entiende español, digo, así que no hay problema. Pero otros idiomas pueden hablar hacia al canal izquierdo y decirlo en la sala general, si quieren traducir a la inversa. Excelente. Bueno. Muy bien. ¿Quién va a ser el primero? Tenemos amigos alrededor del mundo. Nos ha dejado muy pensativos. We are thinking the questions. Parece que Antônio deixou o público muito pensativo. Antonio, Todo mundo está quisiera pensando hacer em una fazer alguma pregunta. pergunta. Claro. Gracias. Y yo quisiera remontarnos un poco a aquello que empuja todo este proceso histórico. Quisiera, desde tu propia experiencia, tu propia Eu gostaria de sensibilidad, voltar ¿cómo ves este proceso histórico y la a relación sua entre el experiência, sentimiento religioso y la actitud que você humanista? vê o Gracias. processo histórico, você vê entre o sentimento religioso e Yo a creo que atitude el humanista. proceso Obrigada. en muchos sentidos, Juan, puede tener similitudes con procesos, ciclos históricos anteriores, pero el tema es que en esta oportunidad estamos todos tan Os involucrados, históricos somos todos parte
parte de tal estructura que se va estrechando día a día, essa porque la oportunidade, velocidad que lleva es como si estuviéramos viviendo en el mismo lugar. todos Mira ahora cómo nos vemos, participamos y nos preocupamos por temas que plantea uno de nosotros desde das un lugar distante, y así ha sido todo el simposio. Pero esto, imagínate, si lo decía hace 30 años, esto se va a acelerar. nós nos Mira preocupamos cómo por se ha acelerado. parte, Claro. Y como no está concluido, claro, se están produciendo desplazamientos importantes, sim, há 30 reordenaciones. anos, Pero mientras tanto se va a acelerar mucho más. Entonces el surgimiento de nuevas crisis es muy próximo. Y sobre la segunda parte de la pregunta, yo creo que el humanismo y la visión de la sociedad, desde nuestro punto de vista, es una mística. Y el corazón de las a visão religiones en la historia ha sido una mística. de vista, Pero entonces ahora se empieza a entender que el acceso a la mística en nós, profundidad es un fenómeno humano y se tiene que alcanzar dentro de la conciencia humana, dentro del corazón de cada uno. Y lo que intenta fenômeno humano decir esta charla e es que precisamente a nosotros nos han da colocado en el escenario, o que porque siempre estamos pensando que son los otros justamente factores los que determinan. Pero la ao idea nosso esencial del cambio es que uno se haga cargo de su propia cenário, a libertad gente en sentido profundo. No si un día se viste de una da mudança manera o luego se viste de otra. da No, sua própria en el liberdade. sentido de qué está uno dispuesto a hacer a la Ou, violencia. não, não sei, Nosotros nos han colocado en el escenario, é que cada porque siempre Ups. estamos pensando que son los otros factores los que determinan. Bien, Antonio, Sí, puedes hacer las respuestas en inglés, así no hay problema. Quienes estamos en español podemos escucharte por la traducción. espanhol, Y si preguntan en español, si tienes la gentileza de simplemente 2 líneas de resumir esa pregunta en español, pasándola tú al inglés y sabes lo que estás contestando. Gracias. você quiser falar só Desde espanhol. Mendoza están levantando la mano desde el Parque Punta de Vacas. Adelante. from Mendoza, in Punta de Vacas. Go ahead. Gracias, Gabriel. Antonio, frente a todas las actividades que se vienen haciendo a nivel mundial, el tema es si tenemos alguna propuesta concreta para presentar en las Naciones Se Unidas fazemos y después en cuanto a la reformulación también, que la que hablamos, ¿te acuerdas? concreta para Si tenemos algo depois concreto o armamos que é o que una faz. comisión desde el foro. ¿Cómo lo ves a Nós ese temos tema? o projeto Perhaps the best thing is to organize a do fórum. commission from the forum. The question is whether we should Também have a position regarding the reform of são United Nations. And we porque have nós exchanged, I suppose, even in the different respeito groups of para levar a thought ONU. and matters in relation to that, and in previous occasions as well. Tivemos muitas I trocas think the forum would be perhaps e the antes também. appropriate format at this stage to Eu acho organize a commission to propose fundamental possível ideas ato regarding desirable reforms to the United Nations. You põe know that all the states of United Nations, according to what expresses você sabe, Jeffrey Sachs, todos os the investigator and historian and o que economist of the University expresso of Columbia, is pesquisadores that de Colômbia 98% of the countries of the world, excepted the United States and excepted some islands of the Pacific, are in support of the resolution of the problems between Palestine and Israel, following the pattern of the agreements, world agreements Israel, of 1967. né, That means if seguindo tomorrow o padrão, United States that veto all the intent nós, to approve that ou resolution, seja, remove the veto, it would be approved automatically by consensus in the United Nations. todos That means that the war could be stopped in isso 24 hours. vai ser So it's kept ah, there without possibilities of success, with the o same sort mundo of para characters that have inventoras. instigated the war in the first place, and against all the principles of international law.
So it's one thing is the possibilities that we have. We vai could contra draft todos os reforms that princípios have de enormous common sense because we all feel what is not working well que at that level of United Nations. Yet porque they are vital and we don't have nós the sabemos capacity que to implement. So the tem organism that belongs to all the nations in the world has been neutralized, e nós muted by esse the organismo interest of only pertence a one group and the nós, group in power o in mundo foi Israel. neutralizado It's not the pelo Israeli people, it's the group somente that is in power and in control of government, e that is Netanyahu and his grupo crowd, that they have been 20-something years there era dictating all the policies in the Middle East. And the Americans, through the same groups of that clique Benjamin Netanyahu in American que Congress and in other manipula e positions monopoliza of power, make the counterbalance and they secure the votes and that's esses it. They silence the world. So there is something very sickening and very intentional and very tudo destructive. And esse people need to become aware of that. é algo So feito coming back to your original question, tem I que think in the saber forum we could discuss these disso. matters, we can document these matters, we can establish contact with those international experts that know Conscientização all the facts because they have been accompanying the history of the big conflict and so on and so forth. Macanudo, Antonio, gracias. Hay que armarlo, seguir trabajando esse é o conflito. y bueno, hay gente que está interesada en participar en este foro, así que si podés poner una referencia en el chat, muy bien quedaría para los que están preguntando. Gracias, Antonio. Un Se abrazo. puder colocar, Muchas gracias. é ótimo. Muchas gracias por invitarme. Terminamos aquí, Gracias. ¿no? Chao. Como ustedes quieran. Obrigada. ¿Hay más preguntas, consultas? Bueno, Aquí nosotros hemos terminado. temos Así que lo tenemos que ver, porque Trasladarle una pregunta a Antonio. ¿no? .org. tenho University.org. Sí, adelante la pregunta. Si en este 10º simposio sabemos que las utopías en marcha han sido cientos y que se han quedado fuera, yo creo que miles de sabe sentimientos y emociones y ideas en las que el mundo está también promoviendo historias, con lo que tú has visto no solo en el recorrido de la marcha mundial, sino también en los diferentes foros, ¿qué resaltarías recorrer tú que se está dando también como utopía, também que distintos necesitamos fóruns darles ese reconocimiento? apareceu Muchas gracias. e Yo creo precisamos reconhecer. que cada uno de nosotros tiene Obrigada. ciertas tendencias o ciertas preferencias Eu acredito o ciertas habilidades que son que únicas, donde tenemos as la mejor potencia para aplicar nuestra energía são en, únicas, por ejemplo, en radiodifusión, si no me equivoco, un punto fuerte por tu parte, ¿no? mais potencial para Entonces, si nos difusão aplicamos é um ponto nosotros y forte formulamos nuestras por essa utopías parte, por sua parte. en consonancia con lo que son nuestras mejores E formamos habilidades, eso nos va a as permitir utopias el máximo efecto sobre nuestro medio inmediato y melhores sobre la gente que en medios que no son tan inmediatos vibra en nuestra misma frecuencia y puede escuchar nuestro mensaje con mayor claridad y fuerza. Y de esa imediato manera, si nos vamos sincronizando las actividades, pero no essa mensagem com limitando mais força. nuestra autonomía organizativa de ninguna manera, sino sabiendo Com qué están haciendo otros y ir aprovechando mientras vamos autonomia navegando en la dirección de nuestra utopía general, que es la humanización del mundo, vamos aplicando todo lo mejor de las formulaciones en campos particulares que nosotros utopia, podamos hacer de esa utopía. aplicar Yo creo que son muy melhor convergentes. em campos, poderia. Eu acho que é tudo isso está convergindo. Entonces, Bien.
¿Alguien más? Entonces, Gabriel, sí, adelante. ¿Alguma pergunta? Antonio, en el momento actual, las tensiones fundamentales del mundo parecen estar repartidas entre el bloque occidental, Tensões formado por fundamentais Estados Unidos y Europa, y el bloco resto del mundo ocidental, prácticamente, ¿no? Estados Es decir, Unidos e por Europa, probablemente hay un cambio en por marcha outro desde un lado, mundo que pretende seguir siendo unipolar já em y andamento. pretendería, si pudiera, convertirse en un imperio. Tende ser Y otro bloque de pudesse naciones se muy transformar no importantes, império por ejemplo, organizado en este momento en torno a los BRICS, ¿no es cierto? de Que yo personalmente considero que pueden criado ser em una torno aos esperanza híbridos. para el futuro, pero ¿piensas tú que los humanistas podríamos Pode hacer ser algún tipo de uma esperança para o contribución futuro. para que el mundo pase a ser un mundo multipolar? A lo mejor de esa manera podemos avanzar en la Já dirección que nos interesa, para que hacia la nación humana possa, universal. Yo creo, possa Daniel, que essa nação bueno, humana esa universal. contribución ya se empieza a notar. Por ejemplo, yo he escuchado discursos Olha, eu de acho presidentes latinoamericanos más progresivos que já começou a ver, y ya todos han hablado de, por ejemplo, el colombiano y la vejo mexicana, se han definido então, como ni de izquierda ni de derecha, pero humanistas. Y no han do, explicado en qué consiste el humanismo. Pero tampoco se que isso de puede se definir definir una postura não de doctrinal direita así en un discurso político. Pero lo que a mí esas manifestaciones me muestran es el nivel de penetración que sim, empiezan não a tener nuestros mensajes con todas las cosas que vamos haciendo de una manera u reunir otra en el ámbito de las comunicaciones, penetração en el ámbito cultural, porque van a tener que de algumas buscar tarde o temprano, si empiezan a copiar nuestro lenguaje, comunicações qué es el humanismo. Y van a tener que ir a las que referencias nuestras. tentar Y desde el punto de vista a doctrinario, no nossa hay nada linguagem equivalente en esta época histórica ni en e vão épocas pesquisar anteriores a la definición que ha hecho Silo del humanismo universalista, y de su teoría y su doctrina. Y la a profundidad que él ha alcanzado en la esse explicación de los mecanismos que universidade. producen sufrimiento en la conciencia humana. Porque eso no está definido ni por la psicología oficial ni por nadie. Entonces nosotros tenemos Que un elemento muy potente en nuestra mano que lo está definido vamos nem na manejando cada vez mejor porque vamos avanzando en nuestro propio nos trabajo de transformación individual y que lo tenemos que continuar usando y de manera cada vez cuidar más efectiva. trabalho de Entonces yo transformação creo que se podrían establecer relaciones con gente muy e usar isso progresiva, te diría con Chomsky, con Jeffrey acho que Sachs, poderia con gente que en este momento, bueno, no Chomsky ser porque estaba bastante enfermo, vistas pero como el tipo de caracteres que Varoufakis, por ejemplo, tiene cosas también progresivas. Y ellos ya tienen mucha entrada en muchos campos. Y trabajando con ellos con cercanía, por ejemplo, nuestros amigos de Grecia tienen ya un trabajo, María Elena Toca, es parte del movimiento que ha formado Varoufakis y se ha presentado como candidata de ese movimiento en ocasiones y están buscando muchos puntos de acuerdo. Y yo lo he visto a Varoufakis en acción y le falta profundidad. orando muito. Él no llega de la misma manera que Já llegamos vi nosotros. Está hablando de un tecnofeudalismo, de cosas que son muy novedosas desde el punto de vista de su especialidad científica, como ciencia, si es que consideramos la economía como una ciencia, novas pero son como elaboraciones de ciências, superficie, se é a que a mi gente juicio, considera no hacen a la esencia de las cosas, ¿no? como Entonces, por elaborações eso, esos trabajos en sociais cercanía con gente que tiene mayor cheias. prominencia o que tiene un montón de cualidades que deberían Eu trabajar en acho que conjunto, y yo creo que así podríamos acelerar. Jeffrey Sachs, por ejemplo. Jeffrey Sachs, por ejemplo. está em conjunto. Porque Jeffrey Sachs ha acompañado Jeffrey todos estos Sachs procesos desde los estados, por ejemplo, que están en guerra y en conflicto, como asesor económico. acompanha Y al mismo tiempo conoce el Departamento de Estado por dentro y por em fuera, donde están guerra, los eles jefes de Estado. Entonces te explica
cómo han surgido todos estos conflictos, quiénes son los hechores, en qué fecha exactamente, dónde están los documentos que respaldan lo que él está diciendo. Y entonces, claro, es tan impactante que los que dicen lo opuesto se tienen que callar la boca. Entonces, cuando uno llega a ese punto, quiere decir que se está progresando. Y os que estamos muy falam cerca o de ese punto. contrário fica Hay calado. muchos indicadores. Así que volviendo a tu pregunta, yo te diría lo que tenemos que Isso hacer es repete continuar haciendo lo péssimas que estamos haciendo. Indudablemente, aprendiendo de nuestra experiencia, lo vamos a ir haciendo cada día mejor. Bien, ¿Estamos bien? bien. Buena respuesta. a nossa experiência Esperanzadora. parece mais. Sí, yo lo siento así, ¿no? Te digo. Ótima resposta. Esperançador. Muy bien. Entonces, Entonces Yo nos creo tenemos... que, Muito yo creo bem. que lo que está planteando Antonio me parece muy interesante, ver el grado de penetración de nuestro mensaje a través de más de 50 años. Porque En el caso México, interessante cómo han ido ver retomando todo a eso que ahora llaman da nossa humanismo mensagem mexicano, mais pero 50 que anos. parten muy Estamos tomando isso para parcialmente, pues, ¿no? mas que Y se reduce primeramente como a un humanismo mas de forma cristiano del muito siglo XVI, porque no tienen más elementos. Pero lo que me llama la atención es que cristã, no definen al então, ser humano, no definen lo que es porque el não há muitos humanismo, elementos. ¿no? No definen la actitud humanista y todo lo reducen al Não Renacimiento define uma italiano, sin tomar en cuenta ni siquiera en Occidente el Renacimiento español, que es en el que están más basados reduzir ellos que en el Renacimiento italiano. Pero dejan afuera grandes que contribuciones que se é pueden ver en el fazer libro muito mais de Fernando García, italiano. El humanismo en la India, por ejemplo, ¿no? Y esa parte de Asia. Entonces me parece que sí ha penetrado nuestro mensaje. Nessa, Creo que então faltan eu muchos acho elementos de nosotros para ir haciendo cuña y para irle dando soporte, porque en el caso México hay una cantidad ainda para enorme que de gente que está estudiando el tema del humanismo, pero muy de lado. Y tienen muchos de ellos, el mismo López Obrador personalmente le entregamos los libros de Obras 1 y Obras 2, ¿no? En diferentes momentos, y a intelectuales de mucho renombre, que son hoy en día la base ideológica del humanismo mexicano, ¿no? Pero que a mi modo de ver han revisado nuestros libros muy por encima. a base do Y creo que tarde o temprano van a tener que ir buscando. nossos livros de me forma parece que completo, ¿no? muy interesante lo que dice eles vão ter Antonio, ¿no? De cómo hemos ido contribuyendo, pues, ¿no? que Bueno, era eso nada más. Es fantástico lo que dice Víctor, Antônio, y você es muy falou reafirmador contribuição. de nuestras posibilidades, que son muy grandes, ¿no? Claro, como son flojos y están apurados, É muito se quieren improvisar con algo que no es improvisable. saber A reflexionar en profundidad y trabajar en profundidad y Os- entender los não se conceptos, pode no algo entender qué es humanismo. Y entonces hay que dejarlos que trabalhar, hagan su proceso también. entendeu? Se irán poniendo más humildes, se irán redimiendo y la gente va a tener más É humanismo, mas expectativa. Se va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué va a hacer? Estamos bien. Y yo mais creo, humilde, aí as pessoas vão criar expectativa. Tudo bem, eu Y la acho. humildad va a ser un elemento importantísimo en el caso mexicano, ¿no? claro, claro. Porque esa expresión chauvinista del Isso, humanismo principalmente como no que se México, reduce a México y pareciera porque que es la panacea mundial, ¿no? Y no, yo creo que el resultado del humanismo mexicano que plantean se reduce únicamente a lo político, ¿no? Dejan de lado otras cosas mucho más, bueno, que también son unicamente muy aos importantes y que políticos. complementan y le Eles dan espíritu a lo político, ¿no? Le dan espíritu, claro, mais es importante la sustanciación de lo político, si no, no lo podrían sostener. Claro. Si pudieran diseñar Ele- un sistema de reformas que están basadas en el isso é espíritu del humanismo, fracasarían en corto tiempo, porque no podrían preparar estructuras capaces de sostener ese sistema de reformas. humanista. Y de darle Claro. fuerza. Bueno, esa es la disyuntiva que yo veo As acá en bases México, desse ¿no? O sistema sea, ¿cuánto forma tiempo com puede que durar fazem. esta difusión del humanismo mexicano si le falta el espíritu, ¿no?
vemos y lo aqui reducen como a una cosa totalmente vai durar externa, ¿no? do país mexicano, Todavía se não hablando de derecha, de izquierda, e pero ya se empieza a escuchar eso totalmente de ni izquierda ni derecha, son humanistas. só falando de Y la que, propuesta de nosotros es mas humanismo y para antihumanismo, no hay a ouvir más, ¿no? de esquerda, Y el lenguaje nuestro sim, también são debería irse modificando, en pessoas, ir variando, ¿no? La humanismo, izquierda y la derecha, que ya hicieron un gran aporte en la historia. linguagem, Así que yo creo que habrá que darle para adelante con nuestras ideas ahí, incursionar ahí. Porque estamos recién empezando a notar que hay un efecto de penetración en el medio y eso es un aliciente muy grande, nos tiene que llenar de entusiasmo porque estamos bien. Todos nuestros amigos van escribiendo distintas cosas y además tenemos el mecanismo de presencia como para ir publicando. Y nosotros vamos publicando cada vez con más sustancia. Si tú lo que acabas de decir ahora, por ejemplo, explica que es tan parcial que solamente cubre un fenómeno político, pero que si no tiene sustancia espiritual o ideológica profunda, no puede tener éxito y tú empiezas una serie de artículos, bastaría 3 o 4 artículos, como para todos los otros que están estudiando el fenómeno del humanismo, del renacimiento, no sé dónde, empiecen a golpear tu puerta. Es decir, oye, Víctor, tú has dicho unas cosas interesantes, ¿por qué no vienes a tal mesa redonda y charlamos de esto y de lo otro? Están en proceso. Entonces, lo que yo tiendo a ver es el proceso que empieza a apuntar en una dirección que nos favorece. Pero va a tener mucha vuelta y revuelta como los procesos. Claro.